Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Importante que todos tenham as Bíblias em mãos, acompanhando. Nossas ministrações, geralmente, elas são ministrações expositivas da Escritura e, ao mesmo tempo, são ministrações temáticas, né? Ou seja, nós apresentamos um tema, mas fazemos a apresentação da mensagem, expondo-a a partir dos textos bíblicos, e é por isso que é importante que os irmãos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar. Hoje nós vamos ministrar, queridos, a segunda parte da mensagem A Igreja do Diabo, né? Começamos na semana passada esse tema, que na verdade é o terceiro tema de 3 mensagens, né? A primeira, os irmãos lembram do nome da primeira mensagem? Como é que dizia lá? A ágora, não, os tempos, a ágora e o ego. Essa foi a primeira mensagem de uma série. Depois nós ministramos uma segunda mensagem em 2 domingos consecutivos. Et homo, eis o homem. São mensagens que vale a pena você ouvir, porque são mensagens muito profundas, muito atualíssimas para a nossa necessidade. E começamos então a semana passada o terceiro tema, que é a Igreja do Diabo, e hoje nós queremos, portanto, dar continuidade a essas ministrações, tá bom? Então abra o seu coração em nome de Jesus. Quero começar lendo um texto de base com os irmãos, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Diz assim o texto bíblico: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, esse tema, a Igreja do Diabo, embora um tema a princípio um tanto estranho, logo a pessoa ao ouvir esse título, ela vai pensar: puxa, mas tanta coisa para se pregar, vai se falar logo sobre a Igreja do Diabo, não é? Mas veja que nós não estamos aqui de nenhuma hipótese querendo trazer nenhum tema sensacionalista. Não é objetivo trazer esses temas que apenas despertam a curiosidade das pessoas. Antes, o nosso propósito é falar exatamente acerca dos mecanismos, acerca dos propósitos do império das trevas, que investe pesadamente contra o reino de Deus, no sentido pragmático do reino de Deus. Eu digo no sentido pragmático porque no sentido eterno nada pode ir contra o reino de Deus. O reino de Deus, ele é completamente absoluto e, portanto, ele é intocável no plano da sua realidade espiritual, que é o próprio Deus. Agora, quando diz respeito à experiência humana em relação ao reino de Deus, aí nós nos vemos dentro de uma história e de uma luta entre as forças espirituais da maldade e as forças espirituais provenientes de Deus, do Evangelho, da sua palavra, e nós então como objeto de uma disputa tremenda. Lógico que nós sabemos, pela soberania divina, que no final todas as coisas hão de convergir para Jesus. Ou seja, não há nenhuma hipótese de que essa luta, que a vitória dessa luta seja para o inimigo. Basta que nós nos lembremos de textos, por exemplo, como Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, quando diz que aprouve ao Pai que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, quer dos céus, quer da terra, quer debaixo da terra, tudo há de convergir para Cristo,
para que o Cristo de Deus seja não somente o centro de todas as coisas, mas também seja Ele próprio a universalidade de todas as coisas, para que Cristo seja tudo em todos. Entretanto, enquanto não chega esse dia, nós estamos aqui dentro de um drama, um palco de uma história marcada por muitas derrotas temporárias, relativas, e isso porque nós temos ainda a nossa deficiência em vários setores da área espiritual, da área psicológica, da nossa própria vida. E então essas mensagens que temos ministrado desde o início do ano, falam ou mostram o nosso esforço, o esforço ministerial, para que cada um de nós, particularmente do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, que é o nosso público-alvo imediato, com quem nós falamos imediatamente, que nós sejamos ganhos por essas verdades apresentadas. Que sejam verdades que façam em nós profunda diferença quanto à nossa consciência, ao nosso coração, à nossa visão e, consequentemente, ao nosso nos expor no mundo, como nós vivemos neste mundo. Lógico que queremos também que essas ministrações alcancem os irmãos mais remotos, não propriamente do De Volta à Palavra, mas eu quero que os irmãos entendam o nosso esforço por alcançar um pouco mais de crescimento espiritual. E esse tema, a igreja do diabo, ela surgiu, esse título, a partir de uma reflexão, nós apresentamos aqui na semana passada, de um texto de Machado de Assis, é um conto, não é? Na verdade, Machado de Assis tem dois contos, um diz a igreja do diabo e o outro é o sermão do diabo. Mas essas duas paródias que ele faz desse tema, não tem ele como objetivo falar mal da Bíblia, nem de Deus, nem da igreja de Jesus Cristo. Ele quis apenas mostrar, por esses contos, pela literatura, a contradição humana. Ora, em que consiste essa contradição? Ora, quando nós declaramos que cremos em algo, mas nós negamos aquilo que dizemos crer com as nossas atitudes. Com o texto A Igreja do Diabo, Machado de Assis quis apenas dizer que a igreja que se diz de Deus, ela só pode ser mesmo do diabo, uma vez que os valores da igreja do seu tempo, no século XIX, no último quadrante ali do século XIX, quando ele percebeu que os valores que a igreja tanto tinha e tanto primava, e não somente ratificava aqueles valores, como também praticava na sua vida prática, obviamente, eram valores diabólicos, eram valores caídos, eram valores apóstatas. Por exemplo, quando o homem fala, incentiva na igreja a ganância, digamos, ou incentiva qualquer outro de pecado, que de fato a Bíblia chama de pecado, isso seria, na verdade, segundo Machado de Assis, a contradição humana, quando o homem, a partir de uma mente diabólica e de um coração diabólico, ele agora instaura pragmaticamente uma igreja, que ainda que carregue o nome de Deus numa placa, não carrega o seu espírito no coração. Antes, carrega no coração todo o espírito diabólico contra Deus, contra a verdade, contra a vida, contra o próximo, contra a criação, de modo então que Machado de Assis faz desse conto como que um espelho para que quando o homem o lesse, pudesse perceber uma realidade irrefutável. E o conto, o Sermão do Diabo, é a paródia que ele faz com o texto de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Pensem vocês, quando é dito lá em Mateus que Jesus subiu a um monte e, havendo ele assentado, disse aos seus discípulos. Aí começa o sermão da montanha, né? Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, bem-aventurados. Aí Machado faz a paródia dizendo que certa vez o diabo subiu também ao monte, o Monte Corcovado, e lá, reunindo-se os seus discípulos em torno de si, começou a dizer o seu sermão. E aí ele começa, bem-aventurado,
E aí agora ele faz toda a inversão daquilo que Jesus diz, agora no sentido inverso, para dizer o seguinte: a maneira que o diabo tem de edificar a sua igreja é torcendo o significado da verdade. Por isso que nós vimos aqui, eu li uma boa porção do conto, né, para os irmãos semana passada. Vão lá, deem uma olhada, porque vale a pena nós revermos ou compreendermos melhor. Nessa mensagem nós mostramos, sobretudo, duas coisas. Mostramos quais as motivações e quais os mecanismos que o maligno ou que o homem maligno usa para perverter a verdade. Porque logo alguém poderia perguntar assim: pastor, mas você não acha estranho um fato de um líder, um homem, um pastor, em sã consciência, simplesmente agora querer perverter o direito, perverter a justiça, perverter a verdade? O crente singelo, o crente ingênuo, é aquele que ele se converte e agora, porque ele está dentro de um grupo que se autodenomina Igreja de Jesus Cristo, ele pensa: está tudo certo. E eu digo para você, não tem nada certo. Lógico que existem lugares saudáveis para se congregar, mas são poucos diante dos muitos que têm outros interesses, que têm outras motivações. E alguém poderia perguntar: pastor, mas como eu posso então discernir? Eu preciso discernir. Você tem que ser um cristão que tenha critérios quanto à sua fé. Porque você não está aqui por qualquer outro motivo, senão em razão da sua própria alma, em razão do destino eterno. Isso é algo muito sério e devemos nós pensar sobre isso. Mostrando as motivações, nós demonstramos na mensagem passada que há um propósito por detrás de tudo isso que acontece. Ou seja, não pense que as coisas são meramente humanas e sociais. Existem forças espirituais trabalhando intensamente para que você não entenda, para que você fique confuso, para que você, não compreendendo, não se esforce, não se entregue, não se permita ser trabalhado pela verdade. Então mostramos que há um propósito quanto aos motivos, mas também nós mostramos que existe um jogo. Ou seja, para que as coisas malignas elas aconteçam com eficácia, é necessário que haja dois lados. Imagine vocês que se existe alguém de um lado com uma visão materialista, com uma visão de avareza, de tirar dinheiro, de mero crescimento material, e agora ele começa a utilizar as Escrituras, usando-a como um meio, um mecanismo para tirar e arrancar dinheiro dos fiéis, das pessoas. Nós demonstramos que do outro lado é preciso que haja alguém com uma ganância que seja tão grande e suficiente quanto a ganância do que está no púlpito. E aí quando alguém, nós até demos o exemplo do 171, lembra? Para poder ganhar o do outro, extorquir o outro, tirar o que é do outro, o outro precisa de ter a ambição, o desejo da coisa fácil, né? Daquilo que é fácil. Você me traz aí um dízimo seu no valor de um aluguel que você paga para você ganhar uma casa. Você fala: puxa vida, eu pago R$700 numa kitnet e agora eu vou ganhar o quê? Uma kitnet. Aí você fica animado, não fica? Você fica: puxa vida, agora eu vou ganhar a kitnet. Aí você vai lá, leva, e a kitnet não vem, né? Não vem, para de bobagem. Você sabe que não vem, mas com a fé, na maioria das vezes é uma fé cega, a pessoa fala: não, é porque não chegou a hora ainda. O problema é que essa hora nunca chega, né? Passam-se os anos e esse dito: na hora certa Deus há de me trazer a bênção, vai levando as pessoas a uma esperança, uma falsa expectativa. Mas é um jogo. Porque se do outro lado não houver alguém que queira ganhar fácil, que tenha uma ganância, ou que não seja ganância, mas seja um desejo sem controle, um desejo sem reflexão, então, se não houver o outro, não funciona esse mecanismo
diabólico, né? E nós mostramos também, nas motivações, há um propósito, mostramos a ganância, nós mostramos também como que o maligno, ele se utiliza de um instrumento para enganar as pessoas. E hoje vocês vão saber exatamente por que esse é um dos instrumentos e dos mecanismos dos mais perigosos. Eu perguntei semana passada, qual de vocês aqui sabe qual é o primeiro instrumento, o primeiro mecanismo que o maligno usa para te enganar e te afastar da verdade? Lembra que eu perguntei? E a resposta é muito simples: a Bíblia. A Bíblia. Lógico, quando alguém ouve isso, logo pensa, pastor, mas você está inferiorizando a Bíblia? O que a Bíblia tem a ver com Satanás? Bem, aparentemente nada. Mas a sagacidade maligna, e nós demonstramos aqui na mensagem anterior, como que ele é tão afoito e cara de pau, que agora ele se apresenta ao próprio Cristo de Deus encarnado, tentando a errar, a cometer erros no seu percurso, porque se afinal Jesus ordenasse que as pedras se transformassem em pães, isso não é propriamente um pecado. Transformar pedra em pão não é propriamente um ato pecaminoso, mas geraria uma falta de confiança profunda e de dependência profunda em relação ao Pai. Quando Jesus responde para o diabo, dizendo, está escrito que não só de pão viverá um homem, texto lá de Deuteronômio capítulo 8, o maligno falou assim, compreendi. Então, se esse é daqueles que usam as Escrituras como resposta, eu também usarei as Escrituras para perverter o sentido das Escrituras. E aqui vocês se ligam a esses dois fatores muito importantes. O diabo usa as Escrituras para deturpar o sentido da própria Escritura. Para uns, o diabo nega as Escrituras. Mas para outros, o negar a Escritura não seria suficiente para fazer aquele homem ou aquela mulher sair da sua rota, sair da sua fé, abandonar o seu propósito de amar a Deus e servi-lo mediante a revelação contida nas Escrituras. Para esse tipo, o maligno fala, não, calma. Veja, diz a Bíblia que levou o diabo, Jesus, para o alto, para o pináculo do templo, para a sé. E lá de cima, ele apontou dizendo, salta daqui abaixo, porque está escrito. Aí o maligno começa agora a fazer toda a apresentação do texto bíblico. Ele sabia de cor. Ou vocês acham que ele levava um pergaminho debaixo da asa? Não. Ele sabia de cor. E ele começa a dizer para o próprio Cristo, né? Porque está escrito. Você pode pular, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Pode pular. Isso aqui é o diabo querendo gerar um problema de relacionamento entre o Cristo de Deus e o Pai, no sentido assim, coloca-o à prova. Em outras palavras, o diabo não queria que Cristo pulasse coisa nenhuma, porque ele sabia que Jesus não era doido de pular. O que ele queria era semear uma pequena dúvida, como quem dissesse assim, você acha mesmo que agora que o Pai, como num filme de Rambo, a missão, que aquele presidente lá, aquele coronel abandonou o Rambo lá no Vietnã, lembra que ele foi abandonado? Vocês lembram do filme? A ideia seria essa, né? O Pai te abandonou aqui na terra e você acha mesmo que agora está tudo bem? Por que você não prova? Faça um teste. Ele não disse que ele saísse. Então pula, salta, ele vai mandar os anjos. E ele usou a expressão ou o mecanismo está escrito. É um mecanismo. Pastor, agora fica difícil, porque aquilo em que nós precisamos e podemos nos apoiar é a Escritura. O que fazer se agora o próprio diabo também se utiliza da mesma Escritura? Como nós vamos entender
E eu disse aos irmãos que eu traria essa noite para vocês duas chaves. Aqui eu intitulei, como segunda parte dessa mensagem, as chaves do entendimento. São duas chaves poderosíssimas, que uma vez compreendida, te gerará sobriedade. E que o diabo venha com a versão revista e corrigida, ou com a revista atualizada, ou com a Bíblia do Novo Mundo, ou com a versão Ave Maria, não importa a versão que ele vai usar para você, você com essas duas chaves estará totalmente seguro, seu coração estará blindado contra qualquer sorte de engano. Mas veja que a grande questão, antes de eu passar a vocês as chaves, e eu quero repetir, para que os irmãos não percam a sequência do entendimento, quando nós começamos a apresentar, existe um propósito do império das trevas, que está agindo para você não prosseguir, não progredir. Ele faz isso mediante homens de coração gananciosos, ou de coração ganancioso, homens perversos. Nós lemos em 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, quando diz que homens gananciosos usarão de palavras fictícias e farão comércio de vós. Essa é uma das características da igreja do diabo. Mostramos que ele usa a sua articulação, passa como mecanismo principal o está escrito. Mostramos que do outro lado do líder ganancioso tem que haver um membro ganancioso para que o jogo possa acontecer. E por último, nessa sequência, existe um outro fator. Porque talvez você diga assim: pastor, eu não tenho essa ganância não, eu amo Jesus, eu quero servi-lo de todo o meu coração. Ou talvez você diga assim: pastor, mas há tantas pessoas boas, em tantos lugares ruins, pessoas sendo enganadas, pessoas que estão ali não é por causa do dinheiro, é por causa de Deus mesmo, pessoas sinceras. Todas as igrejas estão cheias de pessoas sinceras. Mas por que o engano prospera tanto? Pelo menos no eixo relativo da experiência, me parece que o engano vence todos os dias. A dificuldade que se tem para levar alguém a entender uma coisa tão simples e tão básica. Você luta, você prega, você explica, você escreve texto, você ora, você lê na Bíblia. Uma vez, duas vezes, chamam você de prolixo, mas o outro não está entendendo ainda. Mas o erro se instaura com tanta velocidade, com tanta rapidez. Por que existem tantas pessoas sinceras e ainda assim enganadas? E aí eu quero apresentar, antes de entregar as chaves para os irmãos essa noite, um aspecto que é usado contra você, que é usado contra mim, que é usado contra os filhos de Deus. É o problema da imaturidade espiritual e da falta de conhecimento de Deus, mediante a experiência e as Escrituras. E aqui nós podemos ou não colaborar para que esse mecanismo aconteça. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 5. Preste atenção, esse é o último item dos mecanismos. Ainda é o último item que eu deveria ter dito na semana passada e não deu tempo, antes de entregar as chaves para vocês, tá? Esse último item, falando sobre o mecanismo, ele passa por nós. Penso vocês que a Epístola de Paulo aos Hebreus é uma das epístolas mais profundas que há nas Escrituras, no caso, no Novo Testamento. Uma epístola cheia de discernimento. Uma epístola que traz a verdade neotestamentária como nenhum outro livro do Novo Testamento traz. Uma epístola que faz todo o contraste e toda a relação
de tipo e antítipo, de sombra e realidade, trazendo o Antigo Testamento e mostrando como que ele se torna totalmente obsoleto quando encarna-se no mundo a pessoa do Verbo de Deus. Quando o Verbo se encarna, aquilo que era sombra, que era tipo, que era um mero símbolo, fica totalmente obsoleto diante do Cristo de Deus encarnado, que é a realidade. Então essa epístola é uma epístola profunda. Imaginem vocês que aqui no capítulo 4 de Hebreus, o apóstolo aqui está dizendo acerca do sacerdócio de Cristo. No capítulo 5, então, ele começa a falar desse Cristo que é superior a todas as coisas, que é superior a Arão, que é superior ao templo, que é superior às ofertas. E falando desse Cristo e de sua superioridade, num dado momento ele diz as seguintes palavras, conforme se lê no versículo 11. Preste atenção. Ele diz assim, a esse respeito. Diga amém. Aí nós temos que ler a Bíblia nos entusiasmando. Você tem que se entusiasmar com a leitura. Talvez nós tenhamos um grande problema. Nós lemos e não observamos o que estamos lendo. Vocês sabem muito bem que ler, né, vem de colher. Quando você ler é quando você está colhendo do texto, não somente palavras gráficas, mas você está colhendo sentimento, ideias, pensamento, que aqui está sendo expresso. Ele diz, a esse respeito. A respeito de quê? Você teria que voltar um pouquinho nos versículos anteriores, quando, por exemplo, diz no capítulo 5, olha, versículo 7. Só para os irmãos terem uma ideia. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então ele situa aqui o que ele está dizendo, falando de Jesus nos céus, antes da encarnação. Não, ele fala de Jesus encarnado, mas depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Não, ele diz, nos dias da sua carne. Enquanto ele caminhava nessa terra, falando desse Jesus, dessa experiência, desse momento, versículo 8, diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então está dizendo que Jesus aprendeu, e aprendeu o quê? Aprendeu a obediência. Lógico que os cristãos, de um modo geral, não vão aceitar esse texto. Vão arrumar um pretexto para dizer, não, Jesus não pode ter aprendido a obediência. E é por esse motivo que muitos não compreendem o que é a redenção, como Cristo Jesus a realizou e como ela se realiza hoje em nossas vidas. E a grande prova do que estou dizendo é que se fala muito de redenção, mas se tem muita, ou melhor, a pouca prática e experiência de redenção. Percebemos os cristãos, por um lado, defendendo a redenção, mas por outro, vivendo como um não redimido, na medida em que nós procedemos por palavras, pensamentos e atitudes de um modo divergente do que Jesus ensinou quando esteve aqui na terra. Então, falando disso, observa, acompanhando, versículo 9, agora, do capítulo 5, e tendo sido o quê? Aperfeiçoado. No versículo 8 diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. No 9 diz que então, consequentemente, ele foi o quê? Aperfeiçoado. E por que ele foi aperfeiçoado? O que aconteceu? Ele tornou-se. Você tem coragem de falar, Jesus tornou-se. Puxa vida, entenda isso. Quanto ao aspecto eterno do Cristo de Deus, aquele que fez todas as coisas, nada a aprender. Nada a aprender. Quanto ao Cristo eterno, não há nada a ser aperfeiçoado. Quanto ao Cristo eterno, não há nada que ele possa se tornar, porque ele é pleno. Mas veja que Paulo está dizendo que nos dias da sua carne, essa incursão, quando ele entra para o cosmo, ali agora como criatura, se faz homem
a minha semelhança, a sua semelhança, participante de carne e sangue. É nesse processo de humanidade, de experiência humana, de saber o que é fome, frio, medo, angústia, dores. Sendo ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Lembre-se que Deus não pode ser tentado pelo mal. A própria Escritura declara isso. Mas o Jesus, nos dias da sua carne, ele aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado e agora ele se tornou o quê? Autor da salvação. Ele tornou-se o homem Jesus. Ele chegou ao ponto de ser o autor, um bandeirante da salvação, aquele que o primeiro homem que nessa terra, ao nascer neste mundo, cruzou de fato um caminho, ou melhor, ele pavimenta um caminho na consciência e no coração que leva o homem a Deus. Então, continue lendo para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Versículo 9: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe para todos os que lhe. Aí logo você fala assim: pastor, eu quero obedecer, me dê um mandamento aí. Aí vem alguém e fala assim: não pode beber. Aí você se torna um abstêmio. Bom, mas tem um outro que não bebe porque não gosta do sabor. Tem outro que não bebe porque tem um trauma que ele viveu dentro de casa, vendo o seu pai alcoólatra, perder emprego, bater na esposa, espancar os filhos e morrer de cirrose. E o menino agora, ele tem trauma, ele quer distância de bebida, tem nada a ver com Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Mas não bebe. Mas você quer um mandamento e uma regra, porque você diz que quer obedecer, porque ele é o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Você fala: eu quero obedecer. Aí você fala: eu quero então um mandamento. Aí diz: você não pode fumar, porque fumar é pecado. Aí você lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, nem a ideia de cigarro existe nas páginas da Bíblia. Ah, pastor, não é pecado não? Nunca foi. Verdade? É verdade. O problema que ele pode te causar é de saúde física. Pecado, como diz Jesus, é aquilo que procede de onde? Do coração. Não deixe ser enganado. Não é apologia ao tabagismo. Muito cuidado. E nem ao alcoolismo. Muito cuidado. Eu estou dizendo que não se pode criar mandamentos que lhe dê a impressão ou a pseudo-sensação de segurança de que você está bem e você não está bem. Porque quando diz que ele se tornou o autor, pode se colocar no lugar de autor, o bandeirante, aquele que primeiro desbravou. Como homem, ele voltou ao Pai. Jesus foi o primeiro homem a voltar para o Pai de maneira plena, sem pecado. Sem pecado. Mas sem pecado não quer dizer sem suor, sem esforço, sem decisão de viver para o Pai. Então pense você que você quer mandamento. Alguém vai dizer: você não pode dançar essa música. Me recordo no casamento do Maicon, como é que está ali? E, puxa, vai se casar, né? Então o que ela quer fazer? Uma festa, né? A festa, a alegria, um momento. Aí no final, o Tiago estava assim, meio assim para lá, para cá. O Luiz também estava. O que foi, pastor? Os jovens, dançar um pouquinho, coisa boa. Naquele tempo, não tem muito tempo. Mas ainda tínhamos aquela ideia. Rosirene olhou para os meninos, olhou para mim, como assim: e aí, você não vai fazer nada? Cadê a Rosirene? Está ali, né, Rosirene? Não? Tá bom. Não vai fazer nada, pastor. Falei: pessoal, eu estou indo embora, eu tenho que ir embora mais cedo, que eu não estando aqui, não sou responsável por nada que aconteça. Como se dançar tivesse algum problema. Tem que dançar, dance é alegria.
Não pode ser safado na dança, com pilantragem, querendo fazer a coisa errada, pegar de um modo diferente. Aí já é sacanagem. Merece uma peia. É uma taca. Né? Agora, dançar, se alegrar, para de bobagem. Pastor, mas aqui diz, para os que lhe obedecem. O problema é que deram aos homens em nome de Deus um tanto de caprichos humanos. Não pega, não veste, não olha, não vira, não come, não faz isso, não faz aquilo. E você jogado de um lado para o outro, fazendo o que os homens querem que vocês façam, e eles próprios não fazem, porque escondido faz tudo diferente. E os filhos veem o pai fazendo diferente do que ele prega. Aí os filhos desviam, não querem saber de igreja, porque o pai é hipócrita. Pastor, mas como é que ele se torna, então, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem? Eu quero obedecer, o que fazer? Não vá atrás de mandamento. Quando diz de todos os que lhe obedecem, significa de todos que o têm por modelo. Quando você olha para o Cristo, entende a mente do Cristo de Deus, entende o coração, entende as palavras, entende o Espírito, entende o viver do Cristo de Deus. E você então, pela primeira vez, depois de 50 anos de batizado, puder dizer assim: Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Pastor, já falei isso muitas vezes, João 14,6, todo mundo sabe. Não é a primeira vez, não é a primeira vez que você fará com entendimento. Não é, Cristo é o caminho. O que tem? É porque os budistas não têm Jesus, então eles não têm o quê? O caminho. E o Espírito não tem Jesus, não tem o caminho. E você tem o caminho? Você tem um caminho chamado, um dogma chamado caminho? Ou você crê que quando Jesus disse acerca de si mesmo, eu sou o caminho? O que essa metáfora significa? Para que serve um óculos? Me diga. Para nos ajudar a enxergar melhor, não é? Para que serve um microfone? Para ampliar a voz, para que todos possam ouvir, dar um conforto para quem está falando ou cantando, não é isso? Para que serve um violão? Não é para produzir harmonias e etc e tal? E quando Jesus fala, eu sou o caminho, para que serve um caminho? Para você falar assim, eu acredito que ele é caminho. Sim, mas para que serve o caminho? Ora, você tem um mapa, né, da estrada, das rodovias aqui de Brasília até Sumaré, São Paulo. Você tem, aí você estuda, você sabe a estrada, onde tem cruzamento, onde tem o trevo, sabe tudo, até a velocidade de cada trecho, você sabe tudo, mas você nunca pegou um carro, ou que seja uma bicicleta, uma mula, não importa, ou a pé, você nunca foi, mas você acredita que o mapa é verdadeiro e que aquele mapa, no que diz respeito àquela estrada que é indicada, é verdade, mas você não caminha nela. Você nunca chegará a São Paulo, você não caminhou. Não é obedecer a uma regra de usos e costumes, é ter Jesus por modelo, autor, e porque ele veio em carne, e ele próprio leva o primeiro homem à glória eterna, e ele olhando para trás ainda diz, quem quiser vir após mim, então faça o mesmo que eu estou fazendo. Negue-se a si mesmo, eu, Jesus, estou negando a mim. E se você quiser vir comigo, negue-se a você. Não adianta eu ficar dizendo, Jesus se negou por mim, Jesus. Sim, ele se negou por você, para que você possa se negar. O negar dele, se virar um dogma, não vai resolver nada na sua vida. Entende isso? E ele ainda diz mais, se quiser vir após mim, eu estou levando a minha cruz. Você tome a sua cruz. E agora, vamos todos juntos de volta para a casa do Pai. Ele é o autor e consumador da nossa salvação eterna.
ou da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aí, vamos continuar o texto. Tudo isso para entender uma frase apenas, né? Versículo 10. Tendo sido nomeado. Querido, nós temos que ficar impressionados com isso. Ele aprendeu, ele foi aperfeiçoado, ele se tornou, e agora ele foi o quê? Nomeado. Nomeado o quê? Nomeado por Deus, sumo sacerdote. Ou seja, ele agora, esse homem vitorioso, esse homem grande, esse homem aperfeiçoado, esse homem autor, esse homem agora, ele vai viver em prol de você, porque ele foi nomeado sumo sacerdote para interceder por você. Olhem para mim, só tem um problema. Pastor, que problema? É que ele foi nomeado por Deus sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão. Não passa por Moisés, não passa por Levi. Olha, pastor, você está aqui, não estou entendendo, não é nada. Não, é que está dito aqui, ó. Hebreus foi segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, o que tem a ver? Você tem umas conversas que não leva a nada. Leva. Na verdade, o que não está levando é o seu dogma. Quando diz segundo a ordem de Melquisedeque, e os irmãos podem ver que tem escrito aqui Melquisedeque, ó, significa, sabe o quê? Que a salvação, ela é universal. E ela sendo também universal, ela também é atemporal. Uma frase que explique a extensão, a dimensão, a abrangência, a potência desse ministério da salvação eterna, segundo Melquisedeque, é quando é dito ainda no livro de Hebreus, para você entender, sem pai, sem mãe. Eu acho que eu não vou conseguir fazer a segunda parte hoje da mensagem, Josué. Essa aqui é a introdução, é a revisão para começar a segunda parte. Vai ser a igreja do diabo 3. O importante é que vocês estão entendendo, né, irmão? Eu não tenho pressa de nada. Quero que vocês entendam. Sem pai. Quem quiser conferir, capítulo 7 de Hebreus, 1 em diante. Sem pai. O que significa sem pai, pastor? Coitado. Coitado desse Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia. Pastor, quem é esse indigente? Essa criatura, ninguém faz nada por ela. Não, está dizendo o seguinte, esse Melquisedeque, que se constitui um mistério quanto à sua historicidade, é um mistério. Deus, na sua soberania, na sua suprema inteligência, ele falou assim, para que meus filhos lá do século 21, lá do DF, entendam basicamente uma coisa simples. Eu vou colocar um tal de Melquisedeque, mas não vai conter nas escrituras o nome da mãe dele. É lógico que se tratando de um homem, teve mãe. Mas quando diz sem pai, sem mãe, quer dizer, você não tem como ligá-lo a uma origem. Porque se você ligar, você vai querer montar a igreja do Melquisedeque, ou da mãe do Melquisedeque, ou do sobrenome de Melquisedeque. E Melquisedeque não pode ser nome de igreja nenhuma, porque se não é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de existência, quer dizer, todos estão incluídos, ele não se enquadra, ele não se encaixota. É o ministério sacerdotal para salvar a toda a humanidade. Agora olha para mim, você não é tão bom assim quanto Jesus, é? Hã? E muito menos quanto o Pai Eterno, né? Ou é? Se você fosse fazer um plano de salvação, o seu plano daria certo? Ou se você empenharia todo o seu esforço, capacidade, habilidade para dar certo? Sim ou não? Você salvaria o mundo inteiro ou só os calvinistas? Estou perguntando.
Hã? Se você, disse Jesus, sendo mau, sabe dar boas dádivas, se você vai fazer um plano, você sendo mau, não, deixa os arminianos virem também, deixa o outro também. Por que Deus tem que fazer um planinho, um vagabundo, de salvar 6 pessoas e condenar 8 bilhões de pessoas? Por quê? É porque Deus para de querer projetar Deus. Ele é Deus. E quando ele disse de um sacerdócio está intimamente vinculada à ideia e às questões de salvação. Ele disse: o sacerdócio sobre o qual eu vou nomear o meu filho, sobre o qual eu vou colocar o homem Jesus, o homem excelente, será segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o de Araônico só salvava, do ponto de vista dogmático e histórico, o povo de Israel. Porque até muros eles fizeram para o gentil não ultrapassar para as regiões onde estava Arão e seus filhos, oferecendo o sacrifício, supostamente para a sua salvação. Então, se no sacerdócio araônico, culpa dos homens, não de Deus, tinha muros, do de Melquisedeque não tem muro, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem começo de dia, não tem fim de existência. Ele é eterno. Eu sei que alguns ficaram meio sem entender o que está acontecendo sobre Melquisedeque, não deu para entender bem, mas é aqui onde nós chegamos no versículo 11 que diz: a esse respeito. Eu estou no mecanismo ainda. O último aspecto dos mecanismos. Agora você pode falar com mais entendimento? A esse respeito. Que respeito? Do homem ou do Filho de Deus, que nos dias da sua carne aprendeu a obediência, foi aperfeiçoado. Ou melhor, aprendeu a obediência, isso mesmo, foi aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, e agora foi nomeado segundo a ordem de Melquisedeque. É sobre esse assunto, sobre isso. Isso é central. A esse respeito. Agora ganha peso essa expressão, Cadmo? A esse respeito. Dá vontade de parar, eu paro essa frase e fico pensando. Aí eu volto nos textos lá atrás, nos mesmos versículos. Aprendeu, fico ruminando. Aí quando eu chego a esse respeito, aí eu volto tudo de novo, não prossigo. Enquanto eu não ficar totalmente embriagado dessas ideias. E ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Aqui você tem um croquis do assunto, o que nós vimos. Mas o apóstolo diz: nós temos muita coisa a ser dita, ou a dizer acerca disso. E essas muitas coisas sobre isso, ele continua dizendo, lê na sua Bíblia, não deixa ninguém te enganar. São coisas difíceis de explicar. São muitas coisas e são difíceis de explicar. Pastor, mas e agora? Se é difícil, como é que eu faço? Mas não é difícil porque é difícil. Na verdade, tudo é difícil e tudo é fácil. Posso explicar. Tudo é difícil porque se você chamar uma criança de 5 anos de idade e incumbi-la de uma tarefa para que ela não tenha ainda a habilidade, a força, o juízo necessário, para ela é impossível, sim ou não? Mas quando você dá a mesma tarefa para um adulto, que tem a força, a habilidade, é uma coisa muito fácil, mas é ao mesmo tempo difícil. Então, quando o apóstolo diz, há muito o que se falar sobre esse assunto e coisas difíceis de explicar, ele diz a razão. Porquanto vocês são pessoas tardias de ouvir. Ele está mostrando uma razão. Ou seja, é uma coisa complexa. O problema não está na complexidade.
O problema são vocês. Vocês se tornaram pessoas tardias. Vocês se apegam aos costumes, às tradições, às tralhas, aos dogmas. E você carrega aquela carroça de coisa. Você vai puxando e você não abandona. Você não quer ouvir. Você não quer entender. Você não quer ler. Você quer carregar a sua carroça de coisas. Para um pouco, se dê a chance de ouvir, de pensar, de refletir. Em nome de Jesus. Ele diz, difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Versículo 12 ele diz, pois com efeito, quando devíeis ser, o quê? Opa, o assunto passa pela razão, ou não? A ideia aqui é, esse assunto passa pela sua capacidade de compreensão. O problema é que, sendo vocês tardios em ouvir, ocorre que vocês, no tempo que vocês agora deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Ainda estamos discutindo a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estamos discutindo Adão e Eva, jardim do Éden, pessoal. Verdade. Você vai explicar que não tinha árvore coisa nenhuma, nem da vida, nem do conhecimento. Que aquelas árvores são símbolos para falar de atitudes suas, de dependência e independência, para falar de duas fontes, a fonte da vida e a fonte da morte. Vive por Deus e viverás. Viva pela árvore do conhecimento e morrerás. Simples. Todos os homens, todos os dias, estão diante das duas árvores. Mas você vai falar isso, aí eles colocam um videozinho lá, tão simples na internet, o povo fala mal de você, o povo ainda está lá em Adão e Eva, querendo saber se o jardim do Éden tinha cerca ou não tinha cerca. Aí aparece uma pessoa que sabe muito e fala, tinha cerca, mas a cerca não era de arame farpado, porque naquele tempo não havia arame farpado, porque o arame farpado, ele parece com espinhos e não tinha espinhos. Colocaram um vídeo hoje no grupo da igreja. Já pedi para não colocar vídeo de política. Nos ajuda. Mas eu fui ver o vídeo, fui tentado. Me arrependi. Camarada, fala assim, você que é de esquerda, não deveria. A esquerda é pró-aborto, a esquerda é pró, sei lá o que mais. Mas, olha, o mais dele me chamou a atenção. A graça vai mudar o assunto. Mas vamos para a Bíblia para saber o que Deus fala sobre quem é da esquerda. Eu falei, gente, de onde ele vai tirar? De onde? No livro de Provérbios está escrito que o justo tende para a direita. E o injusto tende para a esquerda. O tolo. Aí ele adverte, está vendo? Você que é de esquerda. Jesus morreu e ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Dá vontade de, se eu pegar aquele homem, para de bobagem. Tinham 2 ladrões do lado de Jesus quando ele morria. Qual foi o salvo? Da direita. Depois que ele falou umas 10 asneiras dessa, ele fechou com chave de ouro. E para acabar falando escatologicamente, os bodes ficam à esquerda na hora do julgamento final. Jesus. Está aqui, ó. Quando era para vocês serem mestres, atendendo ao tempo decorrido. Puxa vida, o Josué tem 60 anos de crente. Quase isso, 50 e poucos. Nasceu no púlpito da igreja, na hora da pregação.
se tornou um excelente pregador. 40 anos? 42? 42 anos. Pedro, quanto tempo de crente? De crente? Nasceu no púlpito. Aí você atende. 47 anos de conhecimento de Deus é muita coisa. 42. Tem 60, 70, 80. E ainda não conseguiu descobrir, está tentando descobrir onde está a arca de Noé. Saiu uma reportagem que encontraram, ela está no meio do gelo, ninguém tira de dentro do gelo, está só a pontinha dela. Eu quero saber de arca de Noé. A minha arca não é de Noé, é de Cristo. É nele que todas as criaturas são salvas do juízo. É nele, não é na arca. A arca é barco, barco é pau, betume, serve para nada. Esse serviu foi só para Noé se livrar temporariamente, naquele tempo, acabou. E se você encontrar a arca, e daí? Vai fazer o que com ela? É bom que não encontre, porque não vou querer vender as lasquinhas dela. É a arca de Noé. Aí vão pegar uma lasquinha da janela, vão dizer, foi aqui que a pomba pousou. Essa lasquinha é mais cara. Como é que você sabe? Foi feito um estudo arqueológico, encontraram o cocôzinho dela. Ela pousou, e toda vez que ela pousa, ela dá uma cagadinha. Não é? Tem uma coisa que eu sou encabulado, pastor Josué. Você viaja de carro a 120 por hora. Passa um passarinho lá em cima. Ele faz cocô no vidro do seu carro em velocidade. O pássaro e o carro. Já viu? Se você nunca viu, uma viagem de 2 horas, você vai ver um tanto de cocôzinho que ficou lá. Embaça o vidro. Como é que ele acerta? Calcula a velocidade, a distância, a velocidade do carro, a sua velocidade, a variação do vento. Tudo é calculado. Eu tenho uns questionamentos assim. Um dia eu questionei o seguinte: por que você, quando bate a roda do carro no buraco, ela empena? Lógico, bateu. Não, eu não quero saber por que empena. Porque quando você bate de novo, não desempena. Só empena mais. Por que não dá a hora que acertou? Pronto. Mas não, só empena. Empena, nunca faz contrário. Eu passo horas pensando nisso. E falo assim, eu vou perguntar para o pastor Josué, porque ele tem as respostas. Para o Vladimir. Mas voltando ao assunto, essas bobagens todas, até agora, inclusive a da roda e a do cocôzinho, é para mostrar o nosso nível de preocupação das coisas. A esse respeito, diz o apóstolo, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês têm se tornado pessoas tardias em ouvir, e quando vocês deveriam ser mestres, atendendo a 46, 42, 50 anos de crente, vocês ainda têm necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da fé. O básico, o beabá. Imagine. Então, existe esse mecanismo usado por Satanás contra todos nós. A imaturidade e a falta de conhecimento. Falta de crescimento. Sabe por que ficamos de um lado para o outro agitado, como levado por vento de doutrina? Sabe qual é o motivo? Não. Porque você ouve o pastor pregar. Você não dá muita atenção. Sair daqui é quase certo. Esvazia tudo. Mensagem boa. Pastor contou umas piadas. Mas o que importa é que o Palmeiras é bicampeão da Libertadores. Isso é o que importa. Semana inteira.
Segunda-feira, qual que vai ser o assunto no trabalho? Palmeiras. Quem mais? São Paulo, que estava lá, já estava caindo, ia só caindo. Ninguém ajuda o São Paulo, gente. O Santos, o Santista, então, vai sofrer na segunda-feira. Isso é o que vale. Ficar falando das coisas difíceis, porque vos tendes tornados tardios em ouvir. É isso, nós precisamos ruminar essa palavra, compreender essa palavra e entender, não será por falta de conhecimento que nós seremos enganados. Se depender desse mecanismo, nós não seremos enganados. Agora, se você ignorar esse mecanismo, o diabo vai te enganar na falta do conhecimento mesmo. Aí pronto, aí a igreja do diabo continua crescendo, prosperando, avançando. Pastor, mas veja, eu quero levar a sério. Você quer levar a sério? Quer? Não? Bem, para os que querem, vamos lá. Eu trouxe hoje 2 chaves. Eu nunca entreguei chave aqui na igreja, mas hoje eu vou entregar 2 para cada um. É a chave, são as chaves da vitória. Amém? Mas a vitória da salvação, do entendimento. Por isso eu chamei de as chaves do discernimento. Se você quiser, eu vou apresentar as 2 chaves e você vai usá-las. E eu garanto para você, garanto, absolutamente, você não terá mais nenhum problema relacionado às discussões teológicas, aos ventos de doutrinas. Tudo para você ficará claro, porque essas 2 chaves abrem o entendimento acerca da verdade. Você vai usar essas chaves para abrir o sentido de cada texto da Escritura, de cada versículo, de cada livro. Você pode ler o livro de Números e você estará claro, como a luz meridiana, o entendimento. Ninguém mais vai te enganar. Ninguém. Pastor, que chave é essa, hein? A primeira chave, lá vai. Segura a chave aí. Eu vou citar os textos, o meu tempo está curto. São 10:50. E eu não vou estender essa mensagem para a semana que vem, Josué. Vou entregar a chave hoje, porque o povo está desesperado por essa chave. Vocês estão desesperados? Vocês vão ficar ansiosos uma semana esperando as chaves? Então, se eu prorrogar ou postergar, ou procrastinar mais 2 semanas, vocês vão ficar muito ansiosos. Primeira chave são palavras de Jesus. Vou citar 2 textos em que Jesus entrega a primeira chave para nós. A primeira chave e o primeiro texto está em Mateus capítulo 5, versículos 17, 18, 19 e 20. Jesus fala assim, olha para mim, não, anotem o texto, abre e acompanhe. Jesus diz, não penseis. Se ele diz não penseis, é possível que alguém estivesse pensando. Não penseis que eu vim destruir. Não penseis que eu vim abrogar. Não penseis que eu vim anular. Não penseis que eu vim desfazer. Não penseis que eu vim ignorar a lei e os profetas. Então receba esse entendimento, nunca mais esqueça, pastor, o que é a lei e os profetas? Ora, é o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. A lei e os profetas são estes livros do Antigo Testamento. Então Jesus falou assim, olha, não pensem que eu vim destruir, anular, abrogar, ignorar a lei e os profetas. Ou seja, era provável que muitos daquele lugar, naquele tempo,
olhasse para o Cristo de Deus e o achasse uma pessoa estranha, diferente, porque ele come com as prostitutas, puxa, ele anda com um publicano. Eu ouvi dizer, inclusive, não sei se a Vera ouviu dizer disso, que ele tinha até um camarada que cobrava imposto, um publicano, nos discípulos mais próximos e íntimos dele, Mateus. E ainda escreveu o primeiro na ordem, como aqui está, do Novo Testamento. As ideias. Vocês gostariam de ter um publicano na igreja de vocês? E que escrevesse um dos principais livros? Ah, pastor, ele era publicano, mas não é mais. Sim, mas quando o chamado era publicano, ele estava à mesa, cobrando juros altíssimos. Se você fosse escolher alguém, você passaria longe dos agiotas, das prostitutas, dos travestis, dos transexuais, dos bêbados. Você passaria longe. Você nem gosta. Você tem até raiva disso. Você até acha que a igreja tem que fechar as portas para esse tipo de gente. Esse povo não presta. Não é assim não que nós falamos? Aí vai Jesus, antes de nascer, coitado de Jesus, puxa lá a história da família dele. Ele vem da linhagem de 4 mulheres, 3 delas prostitutas. Entendeu, Josué? Tamar prostituiu-se com o sogro, numa relação de esquina, colocou a bolsinha, entendeu? Naquele tempo podia cobrir a cabeça, ficar só os olhos de fora, porque senão ele saberia que era a sogra, a nora. Rodou a bolsinha, mostrou a perna. Tamar não tinha futuro. Passou a régua. Na hora de pagar, ele não estava preparado, porque ele não planejou. Foi uma situação assim. Ela disse, não, mas deixa seu cajado e sua capa comigo. Depois, quando você me trouxer a minha grana, eu te devolvo. A prostituta sumiu. Procurou, com dinheiro na mão, não estava mais na esquina. Daqui a pouco ela aparece lá, pois é, estou grávida. Como assim? Você está louca? Sua nora dos infernos. Como é que você faz isso com o nome da família? Você se casou com meu filho morreu, não te deixou herdeiro, mas segundo a lei do levirato, você poderia se casar com outro filho meu, para ele te gerar uma linhagem. Você teve com meu outro filho, ele não gerou, morreu também. E agora você me aparece aqui, estou grávida. Você não tem vergonha não? Qual é o nome que dá? Sua vagabunda, é o nome? Olha para mim, não fica escandalizado não. Vocês veem um pastor falando vagabundo no povo, fica escandalizado. E sai daqui e sai chamando os outros de vagabunda. Aí você pode chamar de vagabunda xingando, e eu não posso falar demonstrando para você entender a gravidade da coisa. Eu não estou xingando ninguém. Eu estou dizendo que são essas as palavras, as melhores que se usam contra uma pessoa naquela condição. Você então agora sujou o nome da nossa família. O que é que nós vamos fazer? Alguém deu a ideia, vamos apedrejar. Mas tem que apedrejar o adulto e a adulta. Quem é o adulto? Ninguém sabe. Quem foi o camarada que ninguém sabe? Ela falou, não, eu sei onde ele mora. Você tem um endereço dele? Tenho. Então você pode levar a gente lá, para a gente poder apedrejar vocês dois? Posso. Onde é que é? Calma um pouquinho. Foi lá no quarto, pegou o cajado, pegou a manta, a capa. O camarada, pai desse menino aqui, é o dono desses objetos aqui, ó. Essa mulher entrou para a linhagem de Jesus. Ela é uma antecedente de Jesus. Antecedente. Tinha Raabe, a prostituta de luxo de Jericó. Tinha aquela cujo nome Mateus não quis colocar na Bíblia. Por qual motivo, eu não sei. Mas talvez tenha usado um artifício que nós muitas vezes também usamos. Ou talvez tenha sido só para nós entendermos o mecanismo que nós mesmos usamos. Ele querendo dizer de Betseba,
não ousou declarar o nome e disse: aquela que era a mulher de Urias, que Salomão ou Davi foi lá e deu a peia, aquela. Olha o termo, aquela, para não falar o nome de uma pessoa que cometeu adultério. Antecedente de Cristo. Perfeito? Pastor, essa é a chave? Calma. Olhavam para Jesus, achavam ele estranho, porque ele andava com essa turma. Não andava fazendo coisas erradas, não. Ele conversava, ia à casa, pregava o evangelho, lavava os pés, ia para um churrasco, um jantar. E os pecadores, a turma todinha que nós julgamos, que nós escorraçamos, para quem fechamos as portas, a quem não queremos nas nossas igrejas. Essas pessoas ficavam tudo rindo, achando bom, fazia perguntas. E um dia um fariseu falou assim: o que está acontecendo aqui, Jesus? Essa turma aí. E Jesus respondeu: as prostitutas vão entrar no reino dos céus primeiro do que vocês, religiosos, batistas, presbiterianos, assembleianos, devapianos e urdianos, seus crentes. Vocês vão até entrar, mas depois das prostitutas. Elas têm mais dignidade, porque não são hipócritas, porque estando nuas, mostram-se nuas. E vocês, sendo nus, cobrem vossas vergonhas espirituais com as vestes da hipocrisia. Entende, gente? Eu falei que esse ano, eu não falei que eu ia falar tudo? Estou falando tudo. Mas não é vocês, hipócrita, não. É eu, é você, é a irmã da Eula, é o Josué, quem mais? É todo mundo, todos os homens, em todos os lugares, crentes, descrentes. Mas tem aqueles que estão querendo mudar um pouquinho, porque se envergonham da sua condição e sabem que Jesus salva, liberta e transforma. Então Jesus era um tanto diferente, falava diferente, agia diferente. Aí começaram a pensar: esse camarada, ele veio mudar a lei e os profetas. Ele veio jogar fora Moisés e os profetas, a Torá e os profetas. Veio desfazer, veio aniquilar. Ele está trazendo uma nova religião, outros preceitos, outras doutrinas. Alguém já pensou isso acerca de alguém? Acho que é uma nova doutrina. Alguém já pensou? E Jesus disse: não pensem. Ei, não penseis que eu vim destruir. Eu não vim destruir. Eu não vim abrogar. Ah, mas e por que você vive, faz, age tão diferentemente do que está escrito? Ele disse: porque eu vim para ser a expressão, a manifestação. Eu sou a substância daquilo que foi dito de uma forma rudimentar. Lei e profetas, disse Jesus, não têm substância. Em outras palavras, não é a verdade. Mas se não é a verdade, o que é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Cristo, Mateus 5, 17, 18, 19 e 20, ele diz: eu vim para trazer o pleno cumprimento de tudo o que foi dito na lei, nos profetas e nos salmos. Entenda, definitivamente, Jesus é a substância do Antigo Testamento. Só que essa substância está dentro de um invólucro de 39 rótulos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, são rótulos históricos, experiências humanas de pessoas que não entenderam direito, que não perceberam direito, que jamais subiram ao céu, que nunca viu a Deus e que falaram tanto de bobagem no eixo da sua própria experiência humana. Cuidado com a interpretação que você dá à minha fala. Exemplo de bobagem é Abraão. Em cumprimento à palavra de Deus, cheio de fé, chegando ao Egito, teve medo de perder a mulher e mentiu dizendo que era irmã.
O teólogo de plantão diz: pastor, pelos meus cálculos genealógicos, era irmã sim. Irmã só é irmã até não se casar, tá? Juraci, está em casa ouvindo. A Rosirene não é tua prima. Se começar a respeitar o Juraci, a Rosirene, enquanto prima, vai ficar ruim. Uma hora ela vai dizer: Juraci, eu sou tua mulher, vamos agir. Prima para cá, prima para lá. Não, foi prima até o casamento. Agora é esposa. Perfeito ou não? Então é essa situação que acontece na Escritura, desse tipo. Pessoas que falaram em nome de Deus. Salvo engano, Salmo 137, me corrija, Josué, se eu estiver errado, 147, algo nesse sentido. É um hino bonito. Está lá os hebreus, lá em Babilônia, cativos. Olha a ideia, olha aí para mim. Em nome de Jesus. Eu tenho que entregar nem que seja uma chave hoje. Nem que seja uma, Josué, ajuda aí, Josué. Está lá os hebreus cativos no Babilônia. Pensa em você, um hebreu foi levado, exilado, escravo para a Babilônia, sem o templo, sem a cidade, sem nada, numa terra estrangeira. E eles tocavam as harpas bacanas, desde Davi, naquela época, aquele povo tudo tocava harpa, coisa mais linda. E aí, os babilônicos, horinha de folga da escravidão, tocam as harpas para nós aí, umas músicas lá da sua terra, aquelas músicas em Lá menor. As músicas daquele povo é tudo em Lá menor, Ré menor, Tom menor, triste. Aí eles pegavam as harpas. Diz o texto que eles penduraram nas árvores. Salgueiro é árvore, né? Tipo de árvore, né? Pendura lá. E diz o texto: nós não vamos cantar em terra estrangeira. Nós estamos profundamente amargurados, estamos tristes. E por isso nós nos recusamos a cantar. Só cantaremos lá na nossa terra. Agora, fique sabendo, vocês babilônicos, está escrito lá no texto. Fique sabendo de uma coisa. Desejo de nós somos povo de Deus. Vocês não, são gentios, são pagãos, incircuncisos, ímpios. Quem mais? Descrentes, politeístas. O que a gente fala hoje? Os incrédulos. Nós, povo de Deus, não vamos cantar. E o nosso desejo é que o nosso Deus... Aí começa a invocação. Isso é Antigo Testamento, tá? Oxalá. A palavra Oxalá. Que o eu sou todo-poderoso. Iavé. Jeré. Josué não. Que ele pegue todos os vossos filhos, as criancinhas de peito, as recém-nascidas, aquelas gracinhas de 3 aninhos de idade, todas aquelas criancinhas inocentes, puras, puríssimas, porque elas não têm a razão, o entendimento de nada, mas o nosso Deus é o nosso desejo, oxalá, que se esmague a cabeça dessas crianças contra uma pedra, pedra contra pedra, fazer de 2 pedras e a cabeça da criança como um sanduíche esmagar. Já ouviram falar disso? Está lá no texto de Salmo. Isso é um cântico que eles cantavam em adoração, esmagando. Vai, dá um tom menor aí. Cadê? Não tem jeito, né? Esmagando as cabeças das criancinhas, esmagando contra as pedras, pedra com pedra, cabeça no meio, sangue caindo, todo mundo chorando. Aí não faltava um hebreu para soltar um "oh, glória! É mesmo, Jeová! É para esmagar a cabeça dessa criança perversa, porque o nosso Deus é santo." Jesus dizia tudo diferente. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Então isso é uma nova doutrina.
O senhor já leu o salmo lá dos Hebreus? Eu não vim destruir. Existe uma substância naquela história, um fio de prata, um fio de ouro, como uma medula óssea, como um nervo, um fio condutor de verdade profética, que se materializa, se substantifica em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai por meio da lei dos profetas, senão por mim. Ai, porque Moisés, ninguém irá ao Pai, a não ser por Jesus. Ah, mas não tem mais. Jesus é a expressão exata e absoluta do Pai. Pegue essa chave e comece agora a ler toda a Escritura, tendo Jesus como a chave de interpretação e de sentido da Escritura. O que não bater com o Espírito de Cristo, deixa fora do seu coração, da sua vida, da sua busca, da sua dedicação, da sua devoção, da sua adoração. Entenda apenas como processos históricos de homens que no seu tempo não podiam compreender de outra maneira. Homens de Deus, sim, mas homens presos no seu tempo e nas cadeias da sua ignorância, porque não compreendiam coisas que só poderiam ser vistas quando o Cristo de Deus viesse. Por isso que depois de 3 anos e meio pregando, falando, ensinando, Jesus então, agora já ressuscitado, os discípulos reunidos, Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45, Jesus com eles, imagina só, 11 apóstolos ali naquela situação, e Jesus, e eles perguntando, mas por quê, como? Aí Jesus fala assim, olha, mas vocês não lembram que eu havia dito para vocês que era necessário que tudo o que estava escrito sobre mim, na lei e nos profetas, se cumprissem? Olha só a oração adjetiva restritiva. O que deveria se cumprir na lei dos profetas? Tudo o que de mim está escrito, e o restante que de mim, ou que não é sobre mim, são processos históricos. Aí o 45 de Lucas 24 diz, assim, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pastor, que chave é essa que abre o entendimento para compreender as Escrituras? É a ciência, o entendimento, o conhecimento de que todo o Antigo Testamento deve ser traduzido apenas por um nome: Jesus Cristo. Acabou. Ele é. Moisés profetizou, Moisés apontou, Moisés falou, depois vieram vários profetas, vieram os salmistas, mas todos eles, como está lá em Hebreus capítulo 11, apenas viam de longe e acenavam de longe para aquele que haveria de vir. Eles viram de longe, pequenininho. Quanto mais longe, menor, mais o objeto fica pequeno, minúsculo. Essa é a primeira chave. Jesus. Jesus falou? Não falou, não. Jesus fez o quê? Não. Jesus. Esse nome, essa pessoa maravilhosa, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Nós temos que tê-lo acima de tudo. Ele é a verdade. Por isso que ele disse para aqueles mesmos judeus e líderes religiosos, dizendo, olha, vocês têm uma característica até interessante. Vocês leem, vocês estudam as Escrituras. Isso é positivo. João 5:39. Vocês estudam
as Escrituras. Positivo ou negativo? Em seguida ele diz: porque vocês julgam, vocês acreditam que nelas tem a vida eterna. Positivo ou negativo? Hã? Positivo ou negativo? Vamos comigo. Vocês estudam a Bíblia. Positivo ou negativo? Tá. Vocês acreditam que a vida eterna de vocês está aqui, no estudo, na elaboração, no texto, na teologia, nas fraseologias, nos raciocínios? Positivo ou negativo? Aí ele fala o terceiro ponto. Só que vocês não sabem de uma coisa, que elas têm uma função. Elas dão testemunho de mim. Mais uma vez ele está dizendo qual é a função da Escritura. Quando ele diz Escritura, em João 5,39, ele está dizendo do Antigo Testamento. Não tinha novo naquele tempo, só tinha o Antigo. Então ele diz: elas dão testemunho de mim. Qual é a finalidade do Antigo Testamento? Dar testemunho. Então, quando diz esmaga a cabeça das crianças contra uma pedra, esse é o testemunho de Jesus? Fora. Números capítulo 25. Aquele episódio quando aquelas moabitas fizeram uma festa para poder... Aquela história de Balaão, lembra? Balaão foi lá e tal, queria amaldiçoar, e como não conseguiu, ele arrumou um jeito de amaldiçoar por tabela ao povo de Israel, levando-o a pecar. Quando a mentira toda foi descoberta, que deu um problema danado, aí lá vem Moisés. Deus, olhem para mim, nos ordenou dizendo, presta atenção, pegue todos os líderes dos moabitas, o ancião, o chefe de tribo, o pajé, quem quer não interessa, traga todos eles presos. E a gente lê e não entende o que está lendo porque não está entendendo, não está querendo entender. Vocês vão oferecê-los enforcados ao pôr do sol a Yahvé como oferta. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, eis a ti oferecidos por enforcamento esses, para o teu aprazimento e para a aplacação, ou para o aplacar de tua ira. A Yahvé dá aquela olhada, opa, aquele lá ainda está se mexendo, enforca direito, destronca o pescoço, tosse, igual galinha quando... agora sim. Agora eu estou bem. Deus eterno, estou satisfeito. A raiva passou. Esse é o testemunho de Jesus Cristo de lado. E eu faço o que com ele? Processos históricos, experiências humanas de um povo bárbaro que não tinha outro meio de subsistência ou de manter-se vivo no meio de pessoas bárbaras. A guerra era a palavra de ordem, é a briga pelo território, pela comida. Então é só assim que funcionava. Não tinha ainda o Estado de Direito, como você tem hoje, não tinha as leis, não tinha nada, não tinha direitos humanos, não tinha Nações Unidas, não tinha nada disso. Vocês estão entendendo? Não é o Espírito de Cristo. Jesus disse: vocês leem a Bíblia, estudam a Bíblia. 2, vocês pensam que nela tem a vida eterna. 3, se esquecem que elas devem dar testemunho. Tudo que tiver compatível com as palavras, vida, ensino, viver de Cristo, é o testemunho. Não foi, não é. Pronto. Perfeito? Isso é uma chave. Ninguém vai te enganar mais. Não é que aquele textinho, é porque aqui não, é Jesus, não. Então, não é Jesus. Você é servo de quem? Não é de Jesus? E quem ensina é ele próprio. Aí ele diz: entretanto, todavia o quê? Vocês estudam as Escrituras, vocês acreditam que nela tem a vida eterna,
Vocês deviam saber que elas dão testemunho de mim. Entretanto, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou seja, vida só em Jesus. A substância, a verdade, a realidade. Essa é a primeira chave. Simples, simples, simples. Vou entregar a terceira chave na próxima semana. A segunda chave. Eu falei terceira? Não, é a segunda, né? De repente Deus vai dando as orientações, a gente faz cada domingo uma chave. 365 chaves. Brincadeira, queridos. Espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa. Vamos crescer, irmãos? Quem quer crescer? No entendimento, na fé, na verdade. Vamos desenvolver a nossa salvação em nome de Jesus. Tá bom?